A paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Rodrigo Figueiredo e estarei dando início a mais um estudo bíblico sobre o livro do Apocalipse e escatologia. Estudo bíblico da Primeira Igreja Batista no Andaraí. E nós vamos falar hoje sobre os 144 mil e a grande multidão. E para falar sobre esse tema, eu gostaria de recapitular um pouco o que já abordamos até aqui. Esse texto encontra-se no que chamamos aqui de segundo bloco do livro do Apocalipse, que vai do capítulo 4 até o capítulo de número 11. E chamamos esse conjunto de texto de os 7 selos. E como já vimos, nós não temos somente 7 selos nesse conjunto de textos. Nós temos no capítulo de número 4 o culto ao Pai entronizado no céu, o Pai que está assentado no trono e que tem em suas mãos o livro selado, tema que vai ser desdobrado nos próximos capítulos. Vimos no capítulo de número 5 o culto ao Cordeiro entronizado no céu, e o Cordeiro, então, ele se achou digno de pegar da mão do Pai o livro selado e de abrir, de quebrar os selos. Então, o tema do livro selado, ele vem perpassando até aqui o que temos falado, o que temos conversado. Então, o Cordeiro, ele quebra os selos, ele dá início aos eventos escatológicos, e nós vamos ter, então, o selo 1, selo 2, selo 3, selo 4, selo 5, selo 6. O autor, então, faz uma pausa, ele dá um respiro para você após a revelação que ele vem dando ali, e nessa pausa você tem a história dos 144 mil, e a história da grande multidão, o tema da nossa aula de hoje, essa pausa que é dada entre o selo de número 6 e o selo de número 7. E aí ele volta no selo de número 7, e o selo de número 7 se desdobra em 7 trombetas, ou seja, há uma recapitulação, um recontar dessa história que já vinha sendo contada, agora a partir da perspectiva das 7 trombetas. E da mesma forma como entre o selo 6 e o selo 7 o autor deu uma pausa, entre a trombeta 6 e a trombeta 7, também ocorre uma pausa, onde nós teremos a história de um livro, de um livrinho que o autor engole esse livro, e temos posteriormente a história das 2 testemunhas. E após essa pausa, ele volta para a trombeta de número 7, encerrando. Então, hoje nós falaremos sobre a primeira pausa entre o selo 6 e o selo 7, e a história dos 144 mil e a história da grande multidão. Por isso, eu trago essa imagem aqui de início, porque muitas vezes a gente comenta, a gente ouve nas mensagens sobre o Apocalipse, o tema da marca da besta, que irá aparecer mais à frente e que faz parte do texto bíblico. Porém, pouco ou quase nunca ouvimos mensagens, pregações, estudos falando do selo do Deus vivo. E essa imagem aqui é significativa por isso, porque como nós vamos ler aqui, o texto indica que esses 144 mil, eles também possuem uma marca. Eles também possuem um selo. E um selo que não é um selo qualquer. É o selo do Deus vivo. E pouco, ou quase nunca, falamos sobre o mesmo. E que, com certeza, é algo que possui uma dimensão superior àquilo que nós vamos ler mais à frente, que é a marca da besta. O que devemos almejar sempre é o selo do Deus vivo. Esse presente que vem da parte de Deus para cada um de nós, e que nós vamos tentar explicar o que vem a ser no nosso estudo bíblico de hoje, tá bom? Então, vamos ler o texto bíblico que fala sobre os 144 mil primeiro. E diz assim, Apocalipse 7, do versículo 1 ao 3. Depois disso, vi 4 anjos de pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Então, se lembrarmos, o capítulo anterior, quando chegamos no selo de número 6, nós temos um grande cataclismo, ou seja, é narrada a história desde a vinda de Cristo, o cavaleiro do cavalo branco, início dos eventos escatológicos, até o cataclisma final. Então, entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo, os 6 selos contam essa história. Então, no 6º selo, acabou a história, é o final da história. E aqui, então, o que o autor está trazendo para a gente? Uma pausa, e nessa pausa ele nos mostra alguns outros acontecimentos que vão ocorrer nesse período. Ou seja, é uma recapitulação de eventos que vão ocorrer nesse período e, ao mesmo tempo, é uma antecipação daquilo que ele vai narrar mais à frente. Do capítulo 12 em diante, nós teremos, então, a luta, o embate entre
o dragão e os seus seguidores contra o cordeiro e os seus seguidores. Então, assim como o dragão terá as pessoas que possuem a marca da besta que está a serviço do dragão, o cordeiro também terá os seus seguidores que têm o selo do Deus vivo. Então, nesse embate que nós vamos ter mais à frente, aqui nós temos uma antecipação. Então, os 144 mil aqui são indicados e serão melhor apresentados posteriormente quando chegarmos no texto que trata desse tema. Então, o texto diz que aquele evento cataclísmico que terminou no capítulo de número 6, o final da história, ele é segurado, né? Ele é retido. Ele é retido até que se desenvolva o que vai ser aqui narrado. Então, pede para que segurasse os ventos, que não soprasse sobre a terra. Então, vi outro anjo subindo do Oriente, tendo o selo do Deus vivo. Olha que questão interessante, né? Em uma de nossas aulas de EBD, inclusive, algumas pessoas comentam, né? Poxa, eu nem sabia que tinha o selo do Deus vivo. Pois é, tem o selo do Deus vivo, está na Bíblia. É porque às vezes a gente ouve muito pregações, estudos, mensagens que enfatizam a marca da besta e ignoram a presença maravilhosa do selo do Deus vivo presente no texto. Então, a gente gostaria de hoje trazer, né, essa boa notícia, essa mensagem de esperança da presença do selo do Deus vivo na narrativa do Apocalipse. E esse anjo, né, ele bradou em alta voz aos 4 anjos a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas. Olha que questão interessante. Então, ele vai selar as pessoas aonde? Nas testas dos servos do nosso Deus. Então, ouvi o número que foram selados. 144 mil de todas as tribos de Israel. Então, a gente percebe aqui também um selo, em contraponto à marca da besta, e o selo do Deus vivo, que indica aqui uma pertença, né? Ou seja, essas pessoas, elas pertencem a Deus. A testa aqui simboliza, de certa forma, a mente, né? Os pensamentos. Então, são pessoas que possuem seus pensamentos, a sua vida norteada a partir da perspectiva de Deus. Diferente daquelas outras pessoas que serão apresentadas mais à frente, que trarão a marca da besta, ou seja, que possuem suas mentes, que possuem suas ações, que possuem suas vidas orientadas, norteadas a partir da perspectiva da besta que está a serviço do dragão, que é Satanás. Então, são esses dois grupos de pessoas que o autor está nos apresentando. E, inevitavelmente, nos enquadramos em um ou outro. Ou temos o selo do Deus vivo e temos a nossa vida norteada, orientada por esse Deus maravilhoso, ou possuímos a marca da besta. E possuímos, então, a nossa mente orientada a partir da perspectiva da besta que está a serviço do dragão, dragão que é Satanás. Por isso, enfatizemos a presença maravilhosa do selo do Deus vivo, que nos resgata do império das trevas e nos transporta para o reino do amor do Filho de Deus. E para comentar sobre essa questão, eu vou avançar até o capítulo 14 rapidamente, só para falar um pouco mais sobre esse selo que os 144 mil possuem. E vai dizer no capítulo 14, verso 1 o seguinte: então olhei e diante de mim estava o Cordeiro de pé sobre o monte Sião e com ele 144 mil, que traziam escrito na testa o nome dele, ou seja, o nome do Cordeiro, e o nome de seu pai. Então, o que vem escrito, né? Qual é esse selo do Deus vivo que o anjo está selando as pessoas? É o selo do nome do pai e o nome do Cordeiro. Então, é uma vida guiada a partir da perspectiva de Deus, do Pai e do Cordeiro, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. E para pensar melhor sobre a marca, sobre esse selo, eu vou seguir o método que tenho utilizado até aqui. Eu vou voltar em textos do Antigo Testamento e também do Novo, às vezes, que comentam esses elementos e que nos ajudam a entender o que está acontecendo aqui. Porque quando os primeiros ouvintes do livro do Apocalipse ouviam falar sobre selo, na mente deles, já vinha uma mensagem, uma história, uma fonte, uma intertextualidade, uma tradição daquilo que o Antigo Testamento
e Jesus e os apóstolos haviam falado sobre esses temas. Então, olha só que questão interessante lá em Êxodo 28, de 36 a 38. Fala sobre a consagração, né, do sacerdote, como que o sacerdote deveria se vestir na sua consagração para ministrar diante de Deus. E em Êxodo vai dizer o seguinte: faça um diadema de ouro puro e grave nele como se grava um selo. Olha que questão interessante. Consagrado ao Senhor. Em outras versões dirá assim, santidade ao Senhor, né? Já que sem santidade ninguém verá a Deus, como no outro texto irá ser apresentado. Então o sacerdote tinha que ter um diadema escrito como um selo, trazendo a seguinte fala: consagrado ao Senhor. Perceba como esses elementos nos ajudam a entender o que é o selo do Deus vivo. E diz mais lá em Êxodo, olha, prenda-o aonde? Aonde deve ser preso esse selo? Onde deve estar preso esse selo no sacerdote? Prenda-o na parte da frente do turbante, ou seja, a frente, na testa, né? Com uma fita azul. Estará sobre a testa de Arão, a testa do sacerdote. Assim, ele levará a culpa de qualquer pecado que os israelitas cometeram em relação às coisas sagradas, ao fazerem todas as suas ofertas. Estará sempre sobre a testa, olha só que interessante, de Arão, para que as ofertas sejam aceitas pelo Senhor. Então, a gente percebe o selo, a marca, a testa do sacerdote. E lembremos, nos capítulos anteriores que já comentamos, é dito que o cordeiro comprou para o Pai, com o seu sangue, pessoas de todas as tribos, línguas e nação, e os constituiu reino e sacerdotes. Ou seja, os discípulos do cordeiro são um povo sacerdotal. Então faz todo sentido que os mesmos tenham as mesmas características que os sacerdotes tinham, porque os discípulos do Cordeiro também foram consagrados ao Senhor por meio do sangue do Cordeiro. Então eles também precisam ter a sua vida dominada pelo Cordeiro, dominada por Deus. Continuando, outro texto que trata também dessa questão para nos ajudar a entender o selo do Deus vivo, lá no Apocalipse, e também já antecipar a questão da marca da besta, que veremos mais à frente, é o texto de Deuteronômio, capítulo 6, do verso 4 a 9, que diz assim: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Então, nós temos uma afirmação aqui de fé do povo de Israel. Somente Deus é o Senhor. E a partir dessa afirmação, o texto vai se desenvolver. Ou seja, uma vida consagrada ao Senhor, uma vida que reconhece somente a Deus como seu Senhor. Então, ele desenvolve o tema dizendo: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Então, a partir do reconhecimento de que Deus é o único Senhor, viva para Ele. Ame-o com todo o seu coração, com todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração, ou seja, norteando a sua vida. E ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Ou seja, transmita essa mensagem para as gerações posteriores, de forma contínua. Amarre-as como um sinal. Aonde? No braço, e prenda-as na sua testa. Ou seja, não é só o sacerdote que deveria ter essa mensagem orientando a sua mente e orientando as suas ações, né? O povo também. Ouve, ó Israel. Ouve, ó Israel. Escrevas nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Então, o povo também deveria trazer essa mensagem, né? Gravada como um sinal no braço, presa à testa. Ou seja, essa mensagem deveria reger os corações, a mente, as ações do povo de Israel. Então, olha só, mais um elemento que nos ajuda a entender o que seria o selo do Deus vivo lá nos 144 mil. Dando continuidade, quando eu falo para vocês, meus irmãos, sobre selo do Deus vivo,
Você que conhece Bíblia, e com certeza já vem à mente um versículo, já vem à mente o que vem a ser o selo de Deus no Novo Testamento. Qual é o selo do Deus vivo? Na sua cabeça, com certeza, já vem o que é o selo do Deus vivo. E da mesma forma como os primeiros ouvintes da mensagem do Apocalipse. E eu gostaria de citar um versículo que fala sobre isso no Novo Testamento, que está lá em Efésios, capítulo de número 1, verso 13 e 14, que diz: nele, em Cristo, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, ou seja, uma mensagem de salvação, de esperança, de libertação, vocês foram o quê? O quê? Selados. Vocês foram selados com o quê? Com o Espírito Santo da promessa. Então, o texto nos diz que o selo do Deus vivo, que aparece em Apocalipse, é o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus. O que estamos propondo aqui? O selo do Deus vivo na testa, o nome do Pai e do Cordeiro gravado na testa, demonstra um pertencimento. É uma pertença a Deus. É uma vida que antes era escrava do pecado e que agora pertence ao senhorio de nosso Deus. Então é isso que significa o selo. O Espírito Santo é a garantia da nossa salvação e de que pertencemos a Deus. Para o quê? Para o louvor da sua glória. Então eu acho que com esses 3 versículos nós já conseguimos caminhar para entender o que é o selo do Deus vivo que está selando as pessoas nessa história entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus. O selo do Deus vivo é o Espírito Santo de Deus em relação àqueles que creram na mensagem do Evangelho e por isso foram salvos e pertencem a Deus. É essa a ideia. Por que isso é importante da gente conversar? Porque se a gente carrega para uma leitura mais literal, de escrito literalmente, tatuado na testa, o nome do Cordeiro ou o nome da besta, você, de alguma forma, meu irmão, pode estar, inclusive, trazendo dificuldades para uma compreensão soteriológica, uma compreensão de salvação. Soteriologia é a doutrina da salvação. Porque você pode atribuir aos méritos humanos a salvação. Ou seja, se eu de alguma forma tatuar na minha testa Pai e o Cordeiro, colocar aqui o nome do Pai e do Cordeiro na minha testa, então eu serei salvo? Ou se eu conseguir de alguma forma me livrar da marca da besta que literalmente vai surgir e vão botar na minha testa, vão botar um chip no meu braço, como as pessoas propõem por aí. Se eu me livrar do chip, opa, então não vou para o inferno, vou para o céu. Me dei bem, dei o jeitinho. E escapei da condenação eterna porque eu fugi de um chip que eu botar no meu braço ou de uma tatuagem que eu botar na minha testa. Quando você pensa dessa forma, você está diminuindo o ato da salvação que vem da parte de Deus, que é graça e que não é por mérito humano nenhum. Então, não é porque você vai evitar usar um chip ou porque você vai ter uma tatuagem ou não uma tatuagem na sua testa com o nome da besta ou com o nome do Pai que você vai ser salvo ou não. Mas é porque você entregou a sua vida a Cristo Jesus e agora Cristo domina a sua mente, domina o seu coração e domina as suas ações. A sua vida é uma vida consagrada ao Senhor. Você agora é reino e sacerdote do Cordeiro. Por isso você é salvo. E o contrário é verdadeiro. Quando a sua vida é uma vida onde a sua mente, seu coração, as suas ações são dominadas pela besta, trazem a marca da besta, besta que está a serviço do dragão, Satanás, você sofrerá o juízo. Mas não porque tem um chip, tem uma tatuagem na testa, mas porque a sua mente, coração e ações estão dominadas por Satanás. Então, é esse o entendimento que a gente traz aqui, trazendo a ideia do Apocalipse dentro da metodologia que estamos trabalhando, buscando as referências no Antigo Testamento e buscando também fazer essa leitura simbólica do texto. E, como eu disse, simbolismo que não é algo vazio de significado. Simbolismo que é algo que aponta para uma realidade concreta de salvação e de condenação eterna. Continuando,
no capítulo 7, verso 4, vai dizer que então ouvi o número dos que foram selados, 144 mil de todas as tribos de Israel. Então, o número aqui também, como os demais números que nós temos conversado, também são simbólicos, né? É 12 vezes 1000. Ou seja, alguns vão propor interpretações para esse número, como 12 simbolizando as 12 tribos de Israel, 12 simbolizando os 12 apóstolos, e desse misto de pessoas potencializado por 1000, nós temos os 144 mil. Então, é um número simbólico também aqui, que traz em si todos os remidos, todos os salvos, todos que foram selados pelo Espírito Santo de Deus da promessa, desde a vinda de Jesus até a sua segunda vinda. Então, eu gostaria de pensar agora o porquê desse número. Né? Porquê desse número? E como eu falei que mais à frente, que aqui no capítulo 7 está antecipando o que vai acontecer mais à frente, lá no embate entre o dragão, na verdade, a chamada tríade, né, entre aspas, tríade satânica, né? O dragão, a besta e o falso profeta, com os seus seguidores, que tem a marca da besta, e o cordeiro, junto com os seus seguidores, que são os 144 mil aqui apresentados. Então, nesse embate, nessa luta, nessa disputa, a gente traz à memória os textos de guerra, né, de luta, de embate, que existem na Bíblia. Um deles, por exemplo, é Números 1, de 17 a 21, que vai dizer o seguinte, olha só o que diz lá em Números. Moisés e Arão reuniram os homens nomeados e convocaram toda a comunidade no primeiro dia do segundo mês. Os homens de 20 anos para cima inscreveram-se conforme os seus clãs e as suas famílias, um a um, pelo nome, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. E assim os contou. Então, nós temos aqui também uma contagem só de homens e com qual propósito? Nós vamos ver. Os contou no deserto do Sinai, na seguinte ordem: dos descendentes de Ruben, o filho mais velho de Israel, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir ao exército. Ou seja, é uma contagem preparatória para embates, para disputas, para lutas, para guerras. Então, olha só, a mesma conotação que essa contagem terá também lá dos 144 mil. É uma contagem do povo de Deus em relação aos embates que ocorrerão no capítulo 12 em diante entre os seguidores do Cordeiro e a tríade satânica, né? Satanás, o dragão, a besta e o falso profeta. Então, é o mesmo contexto, a contagem antes de um embate, de uma luta, de uma disputa. Então, aqui é contado as tribos de Israel, cada tribo vai ter a sua contagem, tá? Para servir ao exército, para guerrear. Então, continua dizendo, para servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com os registros de seus clãs e famílias. E o número da tribo de Ruben foi 46.500. E ele continua contando as demais tribos de Israel. A única questão interessante é que a tribo de Levi, ela não é contada lá no Antigo Testamento, porque a tribo de Levi, ela tinha a responsabilidade não de guerrear, ela tinha a responsabilidade do culto ao Senhor, né? Da adoração ao Senhor. E olha que questão interessante nós vamos ter fazendo essa comparação com o Apocalipse. Olha o que diz agora em Números 1, 46 a 50. Ele vem contando as tribos de Israel todas, como acontece em Apocalipse também, e aí diz assim: as famílias da tribo de Levi, porém, não foram contadas, juntamente com as outras, pois o Senhor tinha dito a Moisés: não faça o recenseamento da tribo de Levi, nem a relacione entre os demais israelitas. Em vez disso, designe os levitas como responsáveis pelo tabernáculo, né? Então, é essa a responsabilidade dos levitas, a adoração, o culto ao Senhor, que guarda as tábuas da aliança, por todos os seus utensílios e por tudo que pertence a ele. Eles transportarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, cuidarão dele e acamparão ao seu redor. Então, a responsabilidade da tribo de Levi não era guerrear. A responsabilidade da tribo de Levi era a adoração, era o culto. E eles não foram contados aqui. Mas olha que interessante. Lá em Apocalipse, quando fala dos 144 mil, né, olha o que vai dizer. Da tribo de Simeão, 12 mil. Da tribo de Levi, 12 mil.
Então, olha que interessante. Lá em Apocalipse, a tribo de Levi é contada. Isso faz todo sentido, porque, como já falamos, o selo do Deus vivo nos constitui pertencentes a Deus. Nós pertencemos a Deus. E fomos constituídos reino e sacerdote. Ou seja, essa dinâmica da adoração, do culto, faz parte da nossa realidade, né? Nós somos sacerdotes diante de Deus. Então, ao mesmo tempo, hoje, a igreja, nós, eu e você, nós somos tanto pessoas que têm essa luta contra os principados, as potestades, como vai dizer no outro texto bíblico, essa luta, ela existe, como ao mesmo tempo nós somos sacerdotes diante de Deus. Então, essa realidade se faz presente. E por isso é significativo a tribo de Levi ser contada lá no relato dos 144 mil de Apocalipse. Bom, nós pensaremos essa pausa aqui, que conta os 144 mil e a grande multidão, seguindo o método que estamos utilizando. É uma recapitulação. Então, agora, novamente, será comentado sobre esse povo de uma forma diferente. Vai ser recapitulado esse texto que vai falar sobre os salvos. Agora, com uma nova nomenclatura. A grande multidão. Até mesmo porque o povo de Deus, ele começa com Israel, a igreja começa com os judeus, mas ela transborda. Ela vai para além dos muros do judaísmo. E ela acaba, então, alcançando todas as nações. Por isso que um dia a mensagem chegou aqui, no bairro do Andaraí, e eu pude ouvir essa mensagem e ter a minha vida transformada pelo poder salvador do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, agora ele vai anunciar a grande multidão, que são pessoas de todas as tribos, línguas e nação. E vai dizer o seguinte, recontando a história do povo de Deus. Depois disso, olhei, e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de pé, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz, a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Então, aqui nós temos questões interessantes. Olha, essa grande multidão são de várias tribos, nações, e que ninguém podia contar. Ora, meus irmãos, quando eu falo para você, assim como quando eu falo, o selo de Deus, na sua mente vem o Espírito Santo, quando eu falo assim, ninguém pode contar, é um povo que ninguém pode contar, o que vem na sua mente? Você que conhece Bíblia. Com certeza, meus irmãos, o que vem à sua mente é isso aqui, olha. É o texto de Abraão, o chamado de Abraão. Né? Com certeza, veio na sua mente, quando eu comentei agora, o chamado de Abraão. Lá em Gênesis, quando vai dizer o seguinte, levando-o para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. Alguém consegue contar as estrelas? Não consegue, né? E prosseguiu, assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Então, a referência é essa, é o povo de Deus, é a descendência de Abraão, né? Que não é somente composta por judeus. Como nós vamos ler em Gálatas 3, de 6 a 8, diz assim, considere um exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, olha só, os que são da fé, estes é que são os filhos de Abraão. Ou seja, então os filhos de Abraão não são aqueles que geneticamente são filhos de Abraão, hoje em dia, a partir do Novo Testamento, a partir da perspectiva da igreja. Os filhos de Abraão não são mais os que são filhos genéticos de Abraão, mas os da fé. Esses são os verdadeiros filhos de Abraão. Você, eu, todos nós, que cremos na palavra de Deus. Prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios. Anunciou primeiro as boas novas a Abraão, por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Esse era o projeto de Deus desde o início. Esse era o projeto de Deus, que a partir de Abraão, todas as famílias da terra fossem abençoadas. Não somente as famílias descendentes dele, geneticamente, mas todas as famílias da terra. Está lá no Antigo Testamento. Não é novidade que vai surgir no Novo. Não, está lá desde o Antigo Testamento. Então, era essa a proposta de Deus desde o início. Então, a gente faz a leitura dessa grande multidão como um recontar, né? Um recapitular desse povo de Deus, que foi narrado anteriormente a partir dos 144 mil. Até mesmo, meus irmãos, porque sabemos que com a invasão dos povos estrangeiros no Reino do Norte de
de Israel e todos os desdobramentos que isso gerou na história de Israel, as tribos de Israel passaram por grandes dificuldades e algumas chegaram a desaparecer na sua caminhada. Então, assim, a gente teria até mesmo dificuldade para restabelecer quem seria da tribo de qual se fosse literalmente entender esse texto. Mas, entendendo de maneira simbólica, olha, quem são os descendentes de Abraão? Quem são as tribos de Israel? Quem são esses filhos de Abraão? São os da fé. São os da fé. Porque a partir de Abraão, todas as nações da terra foram abençoadas. E esse movimento cristão que surge do judaísmo se desdobra, alcança outras nações e torna-se uma grande multidão, cumprindo-se a promessa que Deus havia feito a Abraão. Ainda, comentando lá em Apocalipse, vai dizer o seguinte: então, um dos anciãos me perguntou: quem são estes que estão vindo de branco e de onde vieram? E respondi: Senhor, tu sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então, quem são eles? São os que branquearam as suas vestes no sangue do Cordeiro. E de onde que eles vêm? Eles vêm da grande tribulação. Duas questões sendo colocadas aqui. E aqui a gente volta àquela metodologia do passado, presente e futuro. Então, o texto diz respeito tanto aos cristãos da época de João, que estavam sendo perseguidos, inclusive martirizados e presos, como nós já comentamos aqui. Então, isso traz alento para eles, traz esperança para eles. O que adiantaria o João escrever um texto de consolo para a comunidade que estava sendo perseguida na época dele, que estava lutando contra o culto ao imperador, dizendo: olha só, vocês, infelizmente, nasceram no momento histórico errado. Então, vocês vão morrer. Para vocês não tem mais jeito, não. Mas lá no futuro, bem lá na frente, vai ter um grupo que vai ter as suas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro. Esses aí se deram melhor do que vocês, né? Esses aí se deram melhor do que vocês. Vocês não. Infelizmente, vocês nasceram no momento histórico errado. Para vocês não tem nada aqui para contar, não. Não faz sentido, né? Então, pegando a metodologia de passado, presente e futuro, a grande tribulação, ela faz parte da experiência cristã, desde a época de João, passando por toda a antiguidade, Idade Média, chegando na modernidade, no tempo contemporâneo. Nós também temos as nossas experiências de tribulação. E quando branqueamos as nossas vestes no sangue do Cordeiro, nós fazemos parte dessa grande multidão, né? Nós fazemos parte desse grupo. Assim como no futuro, nós cremos que também haverá essa perspectiva profética da grande tribulação no futuro. Então, a gente não anula a gente não restringe a atualização desse texto à mensagem que o texto está falando dos remidos que alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, desde a época de João, desde a primeira vinda de Jesus, até o futuro, na segunda vinda de Jesus. E continuando, o texto vai dizer: por isso, eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. Aí a perspectiva da tribo de Levi, sacerdotal, tem todo sentido dentro desse grupo, né? E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Olha aqui. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol e nem o calor abrasador, pois o cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes da água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Ou seja, todas essas questões que fazem parte da finitude humana. Fome, as intempéries climáticas, a sede, tudo isso deixará de existir, porque o Cordeiro, então, enxugará dos seus olhos toda a lágrima. E olha que interessante aqui, essa questão do já e do ainda não, né? Entre a primeira vinda de Cristo e a segunda, de um reino presente e de um reino que se consumará no futuro. O texto está dizendo que Deus enxugará dos seus olhos todas as lágrimas, né? E olha o que vai dizer lá no finalzinho de Apocalipse, quando a nova Jerusalém for estabelecida. Olha só o que diz, olha o paralelo que interessante. Ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus, como foi dito lá, que Deus estenderia o seu tabernáculo, né? O tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele, né, Deus, viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enche, olha a mesma coisa, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte,
nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Ou seja, as questões que fazem parte da finitude humana serão deixadas para trás, porque uma nova perspectiva estará apresentada, a perspectiva da plenitude do reino de Deus, da consumação do reino de Deus. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. E disse-me ainda: está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. A mesma coisa que aparece no texto que nós comentamos. Assim, sobre os 144 mil, meus irmãos, e a grande multidão, que cada um de nós, da primeira Igreja Batista do Andaraí, ou você que não é membro da igreja, mas que crê no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, que todos nós possamos ter a plena convicção de que o Senhor, Ele nos selou a partir do momento que nós cremos na mensagem salvadora do Evangelho. Nos selou com o selo do Deus vivo. E é isso que temos que dar glória a Deus e é isso que tem que ter primazia em nossas vidas. Às vezes ficamos dando ênfase mais à marca da besta. Valorizamos mais a marca da besta do que o selo do Deus vivo. Porém, aquele que crê em Cristo tem o selo do Deus vivo. E como falamos, é o Espírito Santo da promessa, que assegura que nós pertencemos a Deus. Nossa mente, nossas ações possuem, então, uma orientação consagrada ao Senhor. E que cada um de nós, então, possa viver as nossas vidas, mesmo passando por grandes tribulações, que possamos viver as nossas vidas a partir da esperança, a partir do consolo, a partir da perspectiva do Deus vivo, que nos amou e que entregou Jesus para, naquela cruz, comprar a cada um de nós e alvejar as nossas vestes com o seu sangue. Que Deus a todos abençoe.